Não, mais um brilho, tá ok, professor Saulo? Vamos lá com ciências. Maria do Carmo Ferreira, 17 anos, magistério Mater Dei, é o nome do colégio. Ela faz uma pergunta interessante. Como aprendemos, professor Saulo? Como chama a moça mesmo? Maria do Carmo. Maria do Carmo. Olha, tudo que já se escreveu sobre como nós aprendemos, como os animais aprendem, daria para se montar uma biblioteca e muito grande. Mas eu acredito que há um fato, ou há uma observação que sintetiza, ou pelo menos poderá ser o ponto de partida para se encontrar esta resposta que você pergunta. E olha, todas as respostas que têm sido dadas ao como aprendemos têm sido contestadas de diferentes formas. Mas Jean Piaget é talvez o estudioso mais famoso deste nosso século quanto a este problema. E ele, você, estudante de magistério, já deve ter lido alguma coisa. Ele montou todos os seus estudos em observações que ele fez nos seus próprios filhos. Logo ao nascer ele passou a observava, registrava e procurava tirar conclusões. E ele relata a seguinte observação, que uma das filhas, logo que nasceu, ao estar no colo da mãe para ser amamentada, ele observou o seguinte, que a criança chorava, quer dizer, tinha alguma necessidade a ser atendida, chorava, a mãe segurava ela no colo e a mãe procurava colocar o bico do seio na boquinha do bebê. E ele observava o seguinte, que a criança, o bico do seio tocava no rosto da criança e ela movimentava o rosto, assim, de forma ao acaso. Ela ia movimentando de todos os lados, até que, por fim, o bico do seio tocou nos lábios da criança, do bebê, e o bebê começou, então, a sugar. No dia seguinte, então, veja, o fato importante, a criança movimentava ao acaso o rosto, assim, até que o bico do seio tocou na boca da criança. No dia seguinte, Piaget colocou o dedo dobrado assim, quando a criança estava chorando, começou a chorar, ele colocou o dedo dobrado assim na face da criança, imediatamente a criança virou a boquinha para o dedo e pôs-se a sugar. Então, desta observação, se pode tirar esta conclusão. Quer dizer, a criatura, o ser com condições de aprender, ele experimenta ao acaso, usa um método, que você sabe, se chama ensaio e erro, até que por fim, nesse ensaio e erro, ele consegue o seu intento, ele consegue resolver o seu problema, então daí ele teria aprendido. Ora, e o ser humano se pode adiantar mais ainda, ou as criaturas capazes de aprender, se poderia hoje comparar a um computador capaz de aprender, mas que é autoprogramável. Ele mesmo se programa e ele utiliza aquilo que ele já aprendeu para montar novos experimentos e aumentar o seu crescimento. Mas então a base, segundo esta observação de Piaget, é o ensaio e erro até que uma necessidade daquele organismo seja atendida, e ele então estabelece uma relação entre aqueles movimentos, aquele ensaio e aquele que deu certo, não é? E estabelece então um condicionamento, ligando a experiência satisfatória à sua necessidade atendida. Muito obrigado, professor. E olha, um recado aí, o brilho é seu.